Olá, meus amigos, mais uma vez aqui com vocês o Wendel Souza, advogado especialista em concurso público e professor de Direito Administrativo e Direito Constitucional em preparatórios para concursos públicos. Muito bem, hoje o nosso bate-papo é para falarmos sobre uma curiosidade que sempre os clientes nos perguntam a respeito do caminho do processo. Como é que funciona o processo judicial? Qual o caminho que ele percorre desde a sua primeira etapa até a decisão final? Muito bem. Meus amigos, a proposta hoje é trazer basicamente os pontos mais importantes que ocorrem dentro deste caminho. Repito, os pontos mais importantes, até para que o candidato possa saber exatamente aonde se encontra o seu processo e aquilo que ainda falta para chegar até a decisão final. Então vamos lá. O primeiro ponto é trazermos o PI, petição inicial. O primeiro ato é protocolarmos a petição inicial. O que é a petição inicial? A petição inicial nada mais é do que aquele documento inicial elaborado pelo advogado, onde lá vai constar o que aconteceu e o que se pede. Lá vai constar a causa de pedir e o pedido. Então, o primeiro ato é protocolar a petição inicial. Protocolar é dar entrada no sistema. Após dar entrada no sistema através da petição inicial, o julgador vai ser notificado através do sistema e, como eu estou tratando aqui dos pontos básicos, esse julgador, logo em seguida, vai ordenar que os réus façam parte do processo. Então, o julgador vai convidar esses réus para fazerem parte do processo. E esse convite ocorre através da citação dos réus. Então, o julgador vai citar os réus, vai convidar os réus para participarem do processo. Então, nesse caso aqui, o julgador vai citar os entes da federação, Estado, União, município e Distrito Federal, mas também vai citar a banca examinadora. Então, esses vão ser citados para saberem o porquê que foram citados e, a partir daí, eles poderem também apresentarem as suas defesas. O Estado vai apresentar a sua defesa, a banca examinadora vai apresentar a sua defesa. E essa defesa é chamada de contestação. Então, o julgador cita o Estado, cita o município, cita a União, cita o Distrito Federal e cita a banca para que eles possam apresentar as suas contestações. Posteriormente à apresentação dessas contestações, o autor da ação, ou seja, o candidato, o autor ou o impetrante, ele vai apresentar então, através de uma intimação que vai receber, ele vai poder então apresentar a sua réplica. Ou seja, o julgador vai intimar o autor e, como se dissesse, olhe, autor, olha, impetrante, o Estado, a banca examinadora já apresentaram as suas defesas. Olhe aí e aquilo que você entender que precisa replicar, replique. Então, eu tenho aqui a intimação do autor para apresentar as suas considerações a respeito da réplica. Muito bem. Posteriormente à apresentação da réplica, o julgador, via de regra, se eu considerar, por exemplo, o mandado de segurança, o julgador vai então intimar o Ministério Público para que o Ministério Público possa emitir um parecer, para que o Ministério Público possa emitir uma opinião, ressaltando que a opinião que o Ministério Público vai emitir, ela não obriga o julgador a absolutamente nada.
Então o julgador intima o Ministério Público para ele poder opinar sobre a respectiva demanda. Depois que o Ministério Público é intimado e apresenta a sua opinião, o seu parecer, esse processo chega ao momento de ficar concluso. Concluso é de concluído. Muito bem. Ficou concluído. Muito bem. O julgador vai verificar. Olha, eu já citei o Estado, já citei a banca, já intimei o autor para a réplica, já intimei o Ministério Público para apresentar a sua opinião e agora está concluído. Após essa conclusão, o julgador profere então a sentença. O que é a sentença? Nada mais é do que uma decisão que aquele julgador vai proferir em razão de tudo aquilo que aconteceu neste caminho. Acontece que essa sentença pode, em algumas vezes, não favorecer ao candidato ou pode também não favorecer o Estado ou a banca. Logo, após o julgador proferir essa sentença, o autor ou os réus que se sentirem prejudicados em relação a essa sentença podem apresentar então um recurso. E esse recurso será enviado para a instância superior, para que a instância superior possa reanalisar aquela decisão para, ao final, modificar a decisão ou simplesmente deixar a decisão da forma como foi inicialmente proferida. Então, meus amigos, como eu falei, aqui é somente uma base central do caminho que o processo persegue, percorre, anda até chegar à sua decisão final. A pergunta é: aonde está o seu processo agora? Em que fase deste caminho ele já se encontra? E, por fim, eu quero só dizer que tudo isso aqui depende muito do julgador e depende muito do tribunal, para, em algumas vezes, ser mais rápido ou não. A celeridade em um processo depende de todos e não apenas do advogado. E como sempre falo para os meus clientes, processo judicial envolvendo qualquer fase de concurso público é sempre um processo judicial complexo e, via de regra, é um processo que vai demorar. Lógico, torcemos sempre para que demore o quanto menos, mas já alertamos, ou pelo menos eu alerto, ao candidato que antes de ingressar ele fique atento à ideia de que o processo vai demorar. Tá bom? Espero que esse nosso bate-papo tenha sido importante para você. Democratize essa informação e compartilha com os amigos, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo bate-papo. Tchau, tchau.